Você provavelmente já percebeu que o digital hoje é a regra. Então, se você é um profissional autônomo, um profissional liberal ou empreendedor, você precisa estar de alguma forma no digital. Mas para que você faça isso de maneira correta, a primeira coisa que você precisa saber é em que ponto da sua carreira você está agora, neste momento em que você está assistindo esse vídeo. Saber em que momento da sua carreira você está é o que define as suas estratégias, os teus próximos passos, os teus planejamentos. Senhoras e senhores, o meu nome é Rodrigo Carvalho, eu sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental, mentor, palestrante e, claro, atuo na minha prática clínica como profissional liberal. E hoje nós vamos falar de um tema que parece simples, mas muda completamente as decisões que você vai tomar na sua carreira. Nós vamos falar sobre o seu momento atual. Você atua como um profissional autônomo, como um profissional liberal ou como um empreendedor? E qual é a importância de saber disso? Qual é a diferença desses profissionais, o que muda e o que fazer dependendo do seu momento? E você vai perceber que muda muita coisa. Um dos problemas é que muita gente começa a produzir conteúdo no digital achando que a simples produção de conteúdo é suficiente, que as pessoas vão gostar do conteúdo pelo conteúdo e que por isso vão enviar mensagens querendo comprar alguma coisa, querendo comprar o serviço, entender mais sobre o serviço ou sobre o produto. E não é bem assim. Acreditar que funciona dessa forma faz com que você pense que você está fazendo alguma coisa de errado, que você não está fazendo o suficiente, te faz perder o sono e faz com que você fique preocupado demais com os boletos no final do mês. É por isso que você precisa entender qual é o seu momento atual, para que você consiga entender e criar um plano que funcione para você, específico para o teu caso, e não um plano genérico de internet, que eu já falei aqui em outros vídeos que não funcionam para todos os casos. Eu ia até comentar contigo, João, que uma cliente minha mandou mensagem depois falando que depois de tanto tentar, é uma das coisas que a gente estava trabalhando com ela, uma das coisas que eu estava trabalhando com ela, né, era a questão dessa questão de plano de internet, né, ela, que eu fiz isso, eu vi isso, eu tenho que fazer tantos produtos, fazer a produção, não sei o que e tal, e aí depois de tanto tentar, ela percebeu que não funciona. Por quê? Porque ela estava tentando fazer por exemplo, não é pra ela, pô, não é pra ela, ela estava tentando fazer um plano que, eu tenho que produzir tantos desse produto, vender tantos e eu vou ter um faturamento de X no final do mês. Só que, pô, ela ainda tem um emprego formal, ela tá tentando conciliar as duas coisas. É a realidade de uma pessoa que não tem nada disso. A produção leva tempo, ela não consegue vender o tempo suficiente, então não funciona o plano pra ela ali e ela tá super, sei lá, desanimada. Estava, né? Super desanimada. Podendo que não tá dando resultado, né? Exatamente. E, cara, ter que criar um plano específico para tua realidade é muito importante para que dê certo, né? Para que funcione. E bom, para te ajudar com isso, eu vou te apresentar aqui nesse vídeo os principais perfis, pelo menos os mais genéricos, para que você possa se identificar, ver qual é o teu momento atual e traçar um plano que funcione para você. E quais são os 3 principais perfis de profissionais que entrariam aí nessa categoria de empreendedores? E você vai entender o porquê do entre aspas aqui. O primeiro perfil é o profissional autônomo, o segundo, o profissional liberal e o terceiro, enfim, o empreendedor. Qual é a diferença desses 3 perfis? O profissional autônomo é o cara que não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista com alguma instituição. Ou seja, ele não é um profissional CLT, por exemplo. Ele trabalha por conta própria, ele tem um certo manuseio ali, uma certa liberdade de manuseio dos seus horários, mas ele depende exclusivamente da sua hora, da prestação e da execução do serviço dele, do trabalho dele, para que ele consiga trocar aquilo por dinheiro. Exemplos de profissionais autônomos seriam aí os cabeleireiros, os tatuadores, freelancers, motoristas de aplicativos, dentre outras centenas de profissionais que se encaixariam aí nessa categoria. O segundo perfil, o segundo tipo aí, seria o profissional liberal. Muito semelhante ao profissional autônomo, o profissional liberal também não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista com alguma instituição, por exemplo, CLT. Eu costumo brincar que o profissional liberal é um profissional autônomo com diploma. Antes que alguém fique bravo com isso, eu sou profissional liberal, tá? Então não se preocupe, eu sou aí da categoria. Mas como eu dizia, o profissional liberal, ele também trabalha por conta própria, não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista, ele também tem um certo manuseio ali das suas horas no seu dia e das atividades que ele executa. A diferença de um profissional autônomo para um profissional liberal é que o liberal tem uma formação técnica e ele deve atuar, ou pelo menos deveria atuar, de acordo com as diretrizes do conselho respectivo daquela profissão. Exemplos desses profissionais seriam os médicos, nutricionistas, psicólogos, advogados, engenheiros, dentre outras centenas de profissões. Mas, como eu disse, muito semelhante ao profissional autônomo, esses profissionais também precisam
da sua hora e quase que exclusivamente da sua hora para que ele consiga ter ali uma fonte de renda. E o terceiro tipo de perfil seria o empreendedor. Resumidamente, qualquer um dos outros dois perfis pode chegar nesse perfil, né? Tanto o profissional autônomo quanto o profissional liberal pode vir a ser um empreendedor dependendo da atividade que ele atua. Por exemplo, um motorista de aplicativo dificilmente vai ser um empreendedor na área de motorista de aplicativo, exceto se ele criar um aplicativo. Como motorista, ele não vai chegar nessa categoria, mas existem diferentes formas aí do profissional sair de um profissional autônomo ou liberal para a categoria de empreendedor. O empreendedor é o cara que não depende exclusivamente da sua hora e da sua presença no negócio. O negócio funciona, o empreendimento funciona independente dele ou não. Se você tem uma loja, seja do que for, uma clínica, uma agência, um escritório, qualquer coisa nesse sentido, você entraria aí nessa categoria de empreendedor. E por que eu falei entraria, você vai entender agora mesmo. Porque se você tem toda essa estrutura, mas o negócio só funciona com a sua presença, você é um empreendedor limitado. Você é um empreendedor quase autônomo, liberal. No caso, se você sair, aquilo não caminha. Então você ainda está amarrado no negócio. Ou seja, ele ainda precisa de você para sobreviver. Se você sair, ele morre. Esses são os principais tipos de perfis, mas existem aí os diferentes tons, né? Existe o profissional autônomo que pode ter ainda um vínculo trabalhista como o CLT e ele tenta conciliar as duas coisas. Existe o empreendedor que também presta um serviço, então ele tem ali a sua loja, a sua agência, enfim, qualquer sua clínica, e ele ainda presta algum serviço para compor a renda. E existe ali o profissional liberal também, que tem algum tipo de serviço ou produto que não depende exclusivamente dele. Mas o que foi que o digital fez que atraiu tanta gente para esse universo empreendedor? O digital, ele possibilitou, na verdade ele facilitou o caminho das pedras ali para os profissionais autônomos e liberais para que eles alcançassem o empreendedorismo. Ou seja, o profissional hoje tem a possibilidade de prestar o próprio serviço, o próprio trabalho e ao mesmo tempo criar uma única vez, um único produto e vender ele várias vezes. Ou seja, ele ganhou poder de escala. Então mesmo que ele esteja atendendo um cliente presencialmente, vendendo sua hora, ele pode naquele mesmo momento receber uma venda daquele produto digital que ele criou. O problema é que tem muita gente que não entende esse processo, não entende essa lógica, pula diversas etapas e trata esse processo de uma forma que eu particularmente considero até muito infantil. O sujeito acha que ele vai criar um monte de vídeo e vai ganhar dinheiro porque ele fez vídeo, postou vídeo, criou vídeo, sem estratégia, sem nenhum objetivo, sem nenhuma entrega para as outras pessoas. Ah, Rodrigo, mas tem um monte de gente que faz isso. Criou vídeo e ganha dinheiro porque faz vídeo. Tem sim, é verdade. Porém, se a gente pegar estatisticamente falando, quantas dessas pessoas que viralizaram por viralizar, que criam vídeos por criar, sem conteúdo, sem entrega, quantas delas de fato ganham dinheiro com isso? Eu já até falei sobre isso em um outro vídeo que já está disponível aqui no canal, que é o vídeo sobre a lógica das bets no empreendedor. Então, se você quer se aprofundar e entender um pouco mais sobre isso, para você sair e tirar isso de uma vez por todas da sua vida, assiste esse outro vídeo que eu vou deixar disponível aqui em algum lugar. Resumidamente, se você não entende a tua posição atual, o teu momento atual, você não sabe o que fazer, você não sabe o que mudar, você não sabe nem o que aprender para mudar a tua situação atual. E se você é um desses profissionais, seja um profissional autônomo, liberal ou empreendedor e está perdido aí na tua jornada, não sabe o que fazer e quer ganhar uma reunião gratuita para que a gente possa te ajudar com isso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de um formulário. Preencha esse formulário que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo e preencher esse formulário, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para que a gente possa tentar te ajudar. Mas eu vou tentar te dar um direcionamento por aqui mesmo. Não é um único caminho, não existe um único caminho, não existe fórmula mágica, não existe pílula, não existe hacks, não existe atalho. Mas existem coisas, conhecimento, direcionamento, informação, que dependendo do teu momento atual, e é por isso que você precisa saber qual é o teu momento atual, que se você fizer essas coisas, tiver essas informações, esse conhecimento e esse direcionamento, você consegue sair de onde está e alcançar o que você deseja. O primeiro passo você já deu, que é identificar o teu momento atual. Você é um profissional autônomo, um profissional liberal, um profissional empreendedor? Num segundo momento você precisa se perguntar, o que eu quero? E eu te pergunto, o que você quer? Você quer ter uma empresa? Você quer ter uma estrutura grande? Você quer ter equipe? Liderar, gerenciar pessoas e processos? Estudar todo dia? Porque tem isso. Tem gente que, como eu disse, eu acredito que seja uma visão até infantil de que eu sou profissional liberal, eu sou autônomo, empreendedor, então eu não tenho chefe, eu não tenho horário, eu não tenho nada, é eu que mando na minha vida. E não é por aí, não é muito bem assim que funciona.
E essas pessoas acreditam até que não vão precisar estudar por ser um profissional liberal, um profissional autônomo. Se você tomar a decisão de ser um empreendedor e ter toda essa estrutura que eu mencionei, você vai precisar estudar. Talvez gestão de processos, gestão de pessoas, liderança, dentre outras coisas. Nessa hora sempre tem alguém para falar: ah, mas meu tio nunca pegou num livro, estudou só até a 4ª série, criou uma empresa e tem muito sucesso, ficou milionário. Pra você que pensou isso ou conhece alguém que tenha vivido essa realidade, eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira é que passou, amigo. Passou, isso era possível em algum momento da história. O mundo mudou, as coisas estão mais complexas. Há alguns anos atrás era muito mais fácil passar num concurso público. Hoje tá muito mais difícil. Há alguns anos atrás era muito mais fácil você criar um negócio e fazer sucesso com o teu negócio, independente do que fosse. Hoje é tudo muito mais natural. Isso tudo já está muito disponível no mercado, as pessoas já conhecem muito sobre tudo isso. Então tá cada vez mais difícil, mais complexo e mais exigente. A segunda coisa que eu tenho pra te falar é que não é replicável. Isso que aconteceu com essa pessoa que você conhece, com seu tio que ficou rico dessa forma aí, não é replicável, porque se fosse, você estaria fazendo exatamente a mesma coisa que seu tio fez e estaria tendo o sucesso que ele tem. E isso não é verdade. Então sim, para você ser um profissional autônomo, um profissional liberal ou um empreendedor e você construir uma carreira de verdade nessas áreas, você vai precisar estudar sim. E isso demanda tempo, demanda energia, demanda disciplina, dedicação, dentre outras coisas. E fazer tudo isso dá trabalho. Não é à toa que as taxas de falência das empresas são altíssimas. Mas, voltando para o que eu estava dizendo, você tem que se perguntar: você quer tudo isso? Você quer toda essa estrutura? Ou você quer algo mais simples? Às vezes você é um profissional autônomo ou um profissional liberal que só não quer depender 100% da sua hora, para você ter uma liberdade maior ali para gerenciar o teu tempo, tua organização, tua rotina. E você não precisa ter uma empresa para isso. Aí sim entra o digital, você possa conseguir alcançar esses objetivos, mesmo que você não tenha uma estrutura de uma empresa, por exemplo. Então, dependendo do teu momento atual e de onde você quer chegar, a tua trajetória vai ser diferente. Por isso eu vou tentar falar um pouco sobre a trajetória de cada um desses perfis genéricos para que você adapte aí para a tua realidade e veja o que faz sentido para você, como que você pode encaixar isso na sua vida. Mas antes, se esse vídeo já te ajudou a pensar sobre a tua jornada, já curte esse vídeo, inscreva-se no canal e me dá aí esse reforço positivo para que eu possa trazer mais conteúdos como esse para você. Então vamos lá. Primeiro, você já identificou qual é o teu momento atual? Você é um autônomo, um liberal ou um empreendedor? Ou uma mistura aí desses 3? Segundo, você já identificou onde você quer chegar? O terceiro passo é mão na massa, não tem atalho. Você precisa criar um plano de ação que sirva para você. Profissionais autônomos, você quer alcançar aí um empreendimento, ter um negócio, ter uma estrutura formalizada e robusta, com equipe, etc. Então você precisa depender cada vez menos da sua hora. Então você precisa delegar mais, você precisa talvez criar produtos que você possa vender de forma digital, gravar ele uma única vez ou criar ele uma única vez e vender ele diversas vezes. Para os profissionais liberais, para que você dependa menos da sua hora, um caminho possível é que você crie produtos que sejam, entre aspas, uma versão reduzida, uma versão menos personalizada do teu produto, do teu serviço principal. Talvez você, como profissional liberal, não queira ter uma empresa gigantesca, não queira ter equipe, não queira ter toda essa estrutura que eu já mencionei aqui, mas você quer ter mais liberdade de tempo, de organização da tua rotina e da tua agenda. E um caminho possível para isso é você dependendo menos da sua hora. É aí que o digital entra como uma forma, como uma opção, para que você crie essas versões diversificadas do teu trabalho, para que você consiga atingir um público maior. Em outras palavras, provavelmente você vai ter que criar um produto sim, e vender um produto sim. Só um parêntese, que sempre que eu falo produto, já vem na cabeça, né, pelo menos na minha, vou ter que criar um curso, vou ter que gravar um curso. Não necessariamente. Pode ser um curso sim, mas não necessariamente. Você pode criar uma palestra e vender palestras para grandes instituições, e grandes eu quero dizer empresas, né? Você pode criar uma versão reduzida do teu serviço principal em grupo. Então você pode alcançar uma escala maior de quantidade de pessoas, diminuir o preço e ganhar na quantidade. Então você pode fazer essas opções. Então não necessariamente esse produto que você vai criar é um curso, podem ser N outras coisas. E eu já gravei um vídeo, já está disponível aqui no canal, um vídeo sobre isso, sobre os diferentes tipos de produtos ou serviços que você pode criar e que na verdade eu particularmente considero que você deve ter na tua carteira aí de opções para oferecer
para o teu público. Agora, você que já é um empreendedor, mas que talvez o teu negócio depende muito de você, ele não sobreviveria sem você. Talvez você tenha escalado o seu trabalho sem entender algumas bases e hoje isso está dificultando. Então, você precisa criar uma rotina sustentável de estudo para que você saiba o que fazer, como fazer para implementar essas coisas no teu dia a dia e mudar a tua realidade. Você vai ter que literalmente parar e fazer uma análise do teu cenário, ver onde você pode ter errado. Mas como que você vai saber onde o que você errou? Estudando, tendo uma rotina de estudo para ver o que pode ter acontecido na tua escala que fez com que hoje você esteja muito preso ao teu negócio. Como eu disse, existem várias nuances do teu momento atual, existem vários tons de cinzas aí que podem acontecer dependendo de como é a tua rotina, o teu dia a dia, a tua carreira, dentre outras coisas. Mas o fato é, você precisa criar um plano realista que funciona para você. Não adianta nada eu te dar um plano, ou alguém, qualquer pessoa, te dar um plano para você ser um empreendedor em 6 meses e ignorar teu tempo, teu dinheiro que você tem para investir, ignorar o teu conhecimento, ignorar o direcionamento que você vai ter que dar para cada um desses recursos. Para criar esse plano que vai ser específico para você, é você que vai ter que criar. Talvez com a ajuda de algum outro profissional, talvez com a minha ajuda, por exemplo, mas você vai ter que criar um plano que atenda às tuas necessidades de tempo, dinheiro, direcionamento e conhecimento. E como eu disse, e se você quiser a minha ajuda para isso, não esquece de preencher o formulário que o link vai estar aqui na descrição. Dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para que a gente tente te ajudar na tua jornada, que com certeza é desafiadora, não é fácil para ninguém. Entender a sua posição atual, o seu momento atual e o que fazer é essencial para que você tome as decisões assertivas para sua carreira. Um abraço e até o próximo vídeo.